Bom dia, pessoal! Eu espero que todos estejam bem, assistindo a aula da tia, porque nós estamos falando de assunto novo, nós estamos falando do quê? As mudanças na demografia brasileira. Nós falamos na última aula, nós falamos da transição demográfica, nós falamos de idosos, de adolescente, jovens, né? Que a população brasileira, não só o Brasil, mas o mundo inteiro está envelhecendo. E hoje nós vamos falar novamente sobre a população idosa e o que espera por eles, certo? O aumento da proporção de idosos, você observe que o cenário de desafios para a formulação de políticas públicas em diversas áreas, como, por exemplo, a previdência social, elevados gastos previdenciários para uma população ainda relativamente jovens, maior tempo de participação dos idosos nos programas de segurança social, maior demanda por política de transferência. Então, você observe que a nossa população, ela está envelhecendo e não estamos preparados ainda para suprir essas necessidades desses idosos, para cuidar dos idosos. O aumento da proporção de idosos em relação ao custo médio de um idoso é elevado. A utilização mais intensa da tecnologia, principalmente nos grupos dos idosos, é mais idosos no sistema de saúde, o SUS. Então, se você observar que o Brasil ainda, pode ser futuramente, mas ainda ele não estão preparados, as políticas públicas ainda não estão preparadas para cuidar dos idosos. A transferências governamentais de per capita, você observe aqui, ó, esse percentual aqui nessa legenda aqui, ó, nesse gráfico, educação pública. Ó, o percentual aqui como é pequeno, previdência privada, saúde pública, previdência funcional pública, segurança e desemprego. Então, essa proporção aqui, ainda, o gráfico mostra que essa proporção aqui, ela não está relativamente preparada para cuidar dos idosos. E o que é o crescimento da população em idade ativa? Nós vimos que a população em idade ativa é aquela população que está no mercado de trabalho, está trabalhando. Então, parcela da população total potencialmente apta para o trabalho. Pode ser utilizada a população de 10 anos a mais de idade, ou de 15 a 64 anos de idade, conforme o emprego por Brito. Entre 1950 a 2000, o crescimento de 88 milhões. Até 2050, o crescimento é de quanto? De 54 milhões. Isso é um indicador da pressão demográfica sobre o mercado de trabalho. Ela é maior. Essa proporção desse mercado da população totalmente apta ao trabalho, essa população ativa. Até 2050, ela vai ser o quê? Menor. Você observe aqui, ó. Até 1950, essa população ativamente ativa, que está no mercado de trabalho, ela vai ser, o percentual dela vai ser menor em relação aos idosos, que vai ser muito maior. O crescimento da população em idade ativa, porque aumento do tamanho absoluto e do peso relativo da PIA é um fator positivo para a economia. Maior capacidade de poupança acumulada,
Os jovens e idosos consomem mais do que produzem. Isso você observe que realmente vai ser um consumo maior do que a produção, porque a população economicamente ativa, ela não vai suprir a necessidade da população de consumo. A população em idade ativa produz mais do que consome. Nós temos o crescimento da população em idade ativa, bônus demográfico, também chamado de janela de oportunidades, devendo demográfico, entre outras nomenclaturas, está ansiosos às consequências do declínio da fecundidade sobre a estrutura etária. A hipótese macroeconômica básica, mudanças na estrutura etária. Tudo isso você vai observar no decorrer. Tudo isso, meus amores, essa hipótese, você vai observar no decorrer do seu textozinho, que você também pode estar fazendo a leitura do seu capítulo. Não só vendo o slide, mas também vendo no seu capítulo, no seu livro, para ficar melhor esclarecido para o seu entendimento, certo? Fala galera, tudo bem por aí? Eu sou o Faber e nesse vídeo nós vamos entender as variações do comportamento das taxas de natalidade e mortalidade. A gente vai fazer isso através da análise desse gráfico, que é o gráfico da transição demográfica. O que significa essa expressão? Transição demográfica é a transformação da realidade demográfica de um determinado lugar de um padrão de crescimento lento, porque as taxas de natalidade e mortalidade são elevadas, para um outro padrão também de crescimento lento, só que porque as taxas de natalidade e mortalidade são bastante reduzidas. A ideia é entender como isso acontece mundo afora e também aqui no Brasil. Vamos observar aqui no gráfico. Ele começa em algum momento da história. A ideia aqui nesse momento não é estabelecer um recorte histórico específico, porque o comportamento dessas taxas vai variar de país para país em função de alguns fatores que a gente já vai entender. Aqui no início desse gráfico, a gente observa o comportamento da taxa de natalidade e de mortalidade são bastante elevados. Se nasce muita gente e também morre muita gente, o resultado é um crescimento natural bastante lento. Num segundo momento, a gente percebe que não há variação expressiva da taxa de natalidade, mas a taxa de mortalidade começa a cair bastante. Como resultado, o crescimento vegetativo acelera, ele se acentua. E o que vai explicar a redução expressiva da queda da mortalidade? Basicamente, fatores associados aos processos de urbanização. Ampliação da rede de esgoto, tratamento de água, concentração da população em alguns núcleos urbanos facilita, por exemplo, campanhas de vacinação, acesso a tratamentos médicos. Tudo isso diminui bastante o volume de mortes de uma população. Basicamente, morre menos gente porque se contraem menos doenças e morre menos gente porque os tratamentos se tornam mais eficazes. O resultado, com o mesmo número de nascimentos e menos mortes, o crescimento é explosivo. Num segundo momento, aliás, num terceiro momento, a gente começa a observar a queda também da taxa de natalidade. E aí, a queda de natalidade, com a mortalidade já em níveis baixos, vai fazer com que o crescimento vegetativo ainda seja alto, mas comece a observar, comece a experimentar uma queda. Essa queda da natalidade também vai estar associada ao processo de urbanização. Por quê? Porque em ambientes urbanos os custos de vida são mais altos e as pessoas começam a se programar, as famílias começam a se programar para um número menor de filhos. Num quarto momento, as taxas de natalidade e mortalidade voltam a se aproximar e a gente vive um mesmo comportamento lá do início da nossa história de crescimento lento, de crescimento baixo, mas dessa vez porque as taxas de natalidade e mortalidade são reduzidas. Nesse momento, o país, essa região, ela está concluindo a sua transição demográfica, está concluindo esse processo de transformação. E é aqui que os países que viveram essa transformação, essa transição, entram num paradoxo. É o seguinte, se as pessoas estão tendo cada vez menos filhos e estão vivendo cada vez mais pela melhora da qualidade de vida, pela melhora do atendimento médico, pela melhora do acesso a uma vida urbana, como resultado disso, essa taxa de mortalidade que historicamente vinha em queda começa a aumentar.
porque esse país está num novo momento do seu processo demográfico em que a sua população é envelhecida. Há mais idosos do que criança. Então não adianta, pode ser o melhor lugar do mundo para se viver, a qualidade do tratamento médico é excepcional, as pessoas têm água encanada e esgotamento sanitário 100% das residências e ainda assim a mortalidade deve aumentar. Alguns países da Europa já estão vivendo isso aqui, porque se a mortalidade vai ser maior do que a natalidade, qual é o resultado? O crescimento é negativo, ou seja, ano após ano, a população desse lugar, desse país, vai encolhendo. Países da Europa, Japão, já vivem isso aqui. O Brasil ainda não vive essa realidade, mas não vai demorar muito tempo para a gente chegar lá não. Basicamente, se a Europa começou o seu processo de transição demográfica associada ao processo de urbanização pelo menos um século antes de nós, eles estão com alguma vantagem nesse processo de transformação. Lá no início do século XX, o Brasil ainda era um país muito agrário. E sendo um país muito agrário, nascia muita gente, morria muita gente. Por volta da década de 30, 40, a gente vai observar o início de um processo mais avançado de urbanização no espaço brasileiro. Então as nossas taxas de mortalidade começam a entrar em queda. No Brasil, esse processo de urbanização nas primeiras décadas do século XX vai coincidir também com muitos avanços técnicos na produção de vacinas, remédios, e isso contribuiu também expressivamente para a redução das nossas taxas de mortalidade. Lá nos anos 60 e 70, a gente vai ter uma queda bastante acentuada das taxas de natalidade no espaço brasileiro. E isso vai acontecer não só por causa do nosso processo de urbanização, que aumenta os custos de vida em espaço urbano, mas também porque, mais uma vez, o nosso processo de urbanização vai coincidir com dois outros processos que estão acontecendo no mundo. Aumento expressivo da oferta de métodos contraceptivos e uma entrada mais expressiva da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente vai experimentar uma das mais acentuadas quedas de natalidade, uma das mais rápidas quedas de natalidade de todo o mundo, comparável apenas a de países que adotaram medidas rigorosas de controle de natalidade, como Índia e China, por exemplo. Aqui no início do século XX, do início do século XXI, a gente começa a completar a nossa transição demográfica e as projeções do IBGE apontam para 2040 como o ano em que o Brasil vai entrar nessa quinta etapa em que a população vai começar a diminuir. Bom, se a Europa, que iniciou seu processo de urbanização na virada do século XVIII para o século XIX, já concluiu a sua transição demográfica há bastante tempo, e o Brasil, que iniciou o seu processo de urbanização nas primeiras décadas do século XX, acabou de concluir a transição demográfica, você pode imaginar que existem lugares no mundo que estão vivendo hoje o seu processo de urbanização e que, portanto, ainda estão nessa fase de crescimento acelerado, de explosão demográfica. E assim, fica mais fácil entender porque cada região do mundo experimenta hoje um ritmo de crescimento demográfico diferente. Ficamos por aqui e até a próxima.